Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha, eu sou professor de Sociologia. E na aula de hoje, voltada para os segundos anos, a gente vai trabalhar com o trabalho do ponto de vista sociológico. A habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza. E o objetivo de conhecimento é o trabalho como mediação. O que é o trabalho? Se for perguntar para diferentes pessoas, as pessoas vão dizer coisas diferentes. Alguém pode dizer assim, o trabalho é para ganhar dinheiro. Outro pode dizer, o trabalho engrandece, enobrece o homem. Outra pessoa pode dizer, nem gosto de trabalho. Mas, para a sociologia, segundo o sociólogo Karl Marx, a definição de trabalho é: trabalho é o ato pelo qual o homem transforma a natureza. Como assim, professor? O homem transforma a natureza. Vejamos. Vocês estão vendo aqui a figura? Tem um homem das cavernas e ele está pensando. Ele pensou em algumas árvores. Pelo trabalho humano, ele transforma em toras. E pelo trabalho humano, ele transforma em casa. Então, ele pensa: posso construir uma casa de madeira, legal. Ele está pegando madeira, que é um elemento da natureza, e transformando pelo trabalho humano esse elemento em casa. Só que tem uma coisa: ele vai morar nessa casa, ficar lá, etc. E ao morar nessa casa, ele não só transformou a natureza, como ele transformou a si próprio. Porque ele não quer voltar a morar na caverna. Da mesma forma, gente, quando eu era criança não existia celular. Mas logo quando criaram um celular, era uma coisa nova, algo novo feito pelo trabalho humano. Mas que logo se tornou uma necessidade. Ao criar um celular, se criou uma nova necessidade. E hoje as pessoas não vivem sem celular. Outra coisa que o Marx chama atenção é o que difere o trabalho dos homens e dos animais. Uma aranha, por exemplo, ao construir sua teia, ela está fazendo isso porque ela está trabalhando por instinto. Tá? Já o homem, ele consegue refletir sobre o trabalho que faz. Ele consegue pensar tanto antes, fazer um projeto mental do que ele quer fazer, como depois ele pode avaliar o trabalho que ele fez. Então, a diferença é que os animais trabalham e agem por instinto e o homem tem a capacidade de refletir sobre o trabalho que fazem. Aí tem uma jogada. O homem, quando trabalha, ele aprende, ele se transforma. Podemos dizer que a escola é sim trabalho é sim uma escola de um valor muito alto, porque o homem se transforma ao trabalhar, seja o trabalho físico, seja o trabalho intelectual. Também o Marx ele vai chamar a atenção que nem sempre o trabalho foi apropriado pelos homens da mesma maneira. Então, dependendo das relações sociais de cada época, da forma que o trabalho é apropriado, muda, tá? E para demonstrar isso, ele criou um conceito de modo de produção. Em outras palavras, em cada momento, momento histórico, forma que as pessoas se apropriam do trabalho é diferente. Então, o que é o modo de produção? Uma definição de modo de produção. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. E para destacar isso, gente, eu separei 3 modos de produção. Existem outros, mas eu separei 3 e vou explicar um por um. Primeiro, modo de produção escravista. A gente pode pensar lá na antiguidade. Antiguidade,
no Egito antigo, na Grécia, em Roma, essas sociedades eram escravistas. O modo de produção era escravista. Isso quer dizer, o trabalho que era basicamente na terra, tá? As pessoas produziam alimentos, etc., era feita pelos escravos. Um homem livre que não era escravo não trabalhava, não fazia isso. E os escravos não ganhavam dinheiro, mas faziam esse trabalho porque eram escravos. Logo, a produção daquilo que era necessário socialmente para a vida das pessoas era feita pelo trabalho escravo. Existia dinheiro naquela época? Existia sim, mas as pessoas não ganhavam dinheiro trabalhando. Tá? Então, o trabalho necessário era feito pelos escravos. Então, a gente tem uma relação aqui de um senhor de escravos que é dono dos escravos, que são propriedades do senhor de escravos. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Modo de produção feudal. Aqui na figura a gente vê um castelo que representa a casa do senhor feudal, que é um guerreiro. Tá? Então imagina que no momento de guerra generalizada, tá? Onde aqueles chamados bárbaros estão chegando, estão ocupando toda a Europa, etc. Esse senhor feudal, ele faz um acordo com os servos. Ele diz assim: olha, eu vou te dar proteção e um lote de terra. Você precisa produzir o alimento que você vai comer, tudo aquilo que você precisa para viver dentro desse lote de terra, dessa região aqui onde moram servos. No entanto, alguns dias você vai ter que trabalhar nas minhas terras, no manso senhorial, nas terras do senhor feudal. Isso era feito por um acordo. Observe, não há uma questão financeira aqui. O servo não ganha dinheiro, mas ele também não é escravo, certo? Então, a gente chama nesse período de trabalho servil. E mais uma vez, toda a produção, que é basicamente agrícola, desse período é baseada, tá, no modo de trabalho feudal. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vamos à frente. E por último, para a gente terminar nossa aula, um modo de produção capitalista. Então, para deixar... Opa! Mensagem aqui. Cuidado. Para deixar isso mais claro como funciona de uma forma geral, um modo de produção capitalista é baseado no modelo... antes de falar sobre o modo de produção capitalista em si, vamos imaginar como era antes. A gente tinha algumas fábricas nesse momento, tinha sim, mas era artesanal. Antes do capitalismo em si, existiam oficinas, e essas oficinas eram artesanais. Então, o dono da oficina, ele era dono das matérias-primas para fazer aquele produto. Ele era dono das ferramentas necessárias para produzir aquilo, e ele mesmo trabalhava. E também o lucro vinha direto para a mão dele. O lucro obtido nesse tipo de trabalho. Tá? O que acontece é que com a Revolução Industrial, os meios de produção, isso é, a matéria-prima, a fábrica, as máquinas, mesmo o capital, estão com o burguês ou o capitalista. A gente pode chamar de empresário. E, por outro lado, tem os trabalhadores, que eles não têm máquina, eles não têm os meios de produção, mas eles vendem sua força de trabalho para o burguês em troca de um salário. Surge assim o trabalho assalariado. Em nossos dias, toda a produção mundial, as condições que as pessoas vivem, o que produz os meios de vida, de existência atuais, está baseado no trabalho assalariado. Beleza, gente? Vou deixar um questionário facinho para vocês responderem e vai valer ponto, tá?
E um grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau.